Olá pessoal, vocês que me acompanham no YouTube, né, através dos meus vídeos, eu vou fazer uma substituição gradativa de cada um deles, em virtude do grande número de dúvidas, comentários, tá? Então aproveitei fazer uma nova série de vídeos, mas vamos dizer assim, tentando tirar essas dúvidas que estão surgindo, dúvidas que às vezes eu me passei não colocar, tá? Para deixar, quando pessoal vocês assistirem, já ter todas as noções. Claro que sempre podem surgir novas, isso aí é indiscutível, tá ok? Quero agradecer assim o carinho que eu tenho recebido, tem demonstrações, né, muito carinho no pessoal do Orkut, Facebook e tal, e a vocês aqui do próprio YouTube, que assistem o YouTube, né? Então estou refazendo aquele passo do bolo, decorando o bolozinho, tá? Então já botei meu bolo na tábua, já comecei o primeiro recheio, vou rechear o segundo bolo, fatiar e rechear o segundo bolo, tá? Então a dica que eu trouxe, né, nesses vídeos e tenho colocado é com relação à montagem de bolo, né? Então a gente vai ver a montagem de bolo sobre os aros fixos, os aros móveis que a gente utiliza, e dicas também para você assar o seu bolo, né? Então aqui eu já coloquei um bolo, reguei, botei o primeiro recheio, um recheio de brigadeiro com porçõezinhas de brigadeiro de morango, tá? A dica que eu dou para bolo, primeiro, é não precisar untar as laterais, como vocês estão vendo aqui, porque isso facilita com que a massa grude e não forme barriga no meio do bolo, tá? Uma dica também que eu gosto de fazer muito é fazer jogo da velha na massa antes de assar. Nesse sentido, assim, evita com que forme barriga no bolo. Isso é uma dica que eu peguei aqui numa comunidade no Orkut, achei interessante e eu sempre aplico e dá certo, tá? Então o pessoal fala assim, mas se eu não passar manteiga ou margarina do lado, meu bolo vai grudar. Não, fica super fácil de sair. Pegar uma espátula, tá? E ele vai soltar facilmente. Se você passa a manteiga, a tendência dele é soltar as laterais, murchar um pouquinho e inclinar o bolo por cima, tá? Dá umas pancadinhas. Se tiver com dificuldade, você vai ao forno, no fogão, na boca do fogão, bota alguns segundos também, para facilitar o fundo, principalmente de bolo de chocolate, tá? Sentiu que ele está todo solto, é a hora de eu desenformar. Sempre acompanhando o nível do bolo do lado aqui, lado mais alto. Então você vê como eu coloquei ele no fogo, o fundo dele saiu todo certinho, tá? E é só ajustar. Sem preocupação que eu vou usar o aro para acertar. E você já tem um bolo aqui bastante reto, em virtude dele ter assado bem certinho, tá? Isso já facilita bastante na aplicação da cobertura, da pasta, seja qual for. Então essa é a dica que eu deixo para na hora de você assar o bolo. Para fatiar o bolo, né, eu gosto de usar uma faca de serra, e aí eu vou demarcar metade um pouco acima do meio, né, metade um pouco acima do meio, com uma faca eu vou marcar meu bolo todo e rodando, tá? Vou marcar meu bolo todo rodando. Vou marcar ele. Vou rodando e marcando
E à medida que eu for girando, eu vou afundando a faca, tá? Cada rodada eu vou afundando a faca, tá? Essa técnica é legal porque você deixa seu corte uniforme. Tem gente que usa fio de nylon, né? Quanto maior a faca, mais fácil o seu trabalho. Aí vai depender, tá? Se o bolo é grande, eu passei a faca, senti que ele já está todo solto, todo cortado no centro, tá? Eu venho com o chamado salva-bolo. Isso aqui é uma ferramenta importantíssima porque facilita a retirada das fatias, tá? Sem danificar. E se você pegar com a mão aqui fica muito complicado, somente um bolo desse tamanho. E aí você tira, mobiliza, vai trabalhar com as outras partes sem medo de quebrar seu bolo. Se você não tiver um salva-bolo, eu já dei essa dica aqui, mas vou frisar novamente. Pode ser aquele chamado disco de vinil antigo, se você tem, tira aquele rótulo, limpa, ele lava bem, esteriliza bem bonitinho, facilita a ajuda aqui nesse momento, tá? Outra dica também é aqueles jogo americano de plástico, que ele é mais higiênico e também os firmes que existem no mercado, você também, se você não tiver em casa, não tiver salva-bolo, você faz esse processo, tá bom? Então é uma dica bem interessante, porque às vezes você não tem esse material e aí você pode, não quer arriscar, mas com certeza se você utilizar tanto o disco de vinil como o jogo americano, que eu já usei em alguma ocasião, com certeza você vai conseguir fazer essa operação. Dependendo da massa, essa massa é um pouco firme, dava até para também tirar com a mão, mas eu não gosto de arriscar. Nesse caso aqui, como eu tenho material, a gente trabalha com material, mas poderia ser feito com a mão também. Botava no fundo da assadeira que você tirou, né? Desenformou. Então estou usando aqui uma calda de leite condensado diluído em água, que é uma calda na proporção de 1 de leite condensado, 2 de água. Aí o pessoal fica perguntando, como assim 1 de leite condensado, 2 de água? Se você botar nessa medida aqui 50 ml de leite condensado, você vai botar 100 de água e aí diluir, tá? É um recheio, é uma calda neutra, tá? Sem prejuízo do recheio, do sabor do recheio, que é bom evitar caldas com cravo, canela, que é o que o pessoal fazem às vezes, cozinha água, né, com cravo, com canela, e eu particularmente não gosto porque nem todo mundo aprecia, né, o cravo nem aprecia a canela. Então é bom a gente trabalhar sempre com que deixe o seu bolo molhado e que ressaia o sabor do recheio e não o sabor da calda. Então aqui eu vou espalhar meu recheio sempre bastante firme, tá? Nesse caso aqui é um brigadeiro, trabalho com recheios firmes. Aí o pessoal pergunta assim, como firme? Na verdade, se for um brigadeiro, deixar ele quase ponto de enrolar, né? Se for que leva leite, né? Você utilizar sempre amido de milho ou farinha de trigo para encorpar, tá certo? E eu vou trabalhar aqui também na hora que prensar aqui o recheio, ele vai espalhar, terminar de espalhar. E vou trabalhar também com brigadeiro de morango, botar porções de brigadeiro de morango para enfeitar aqui um pouco esse bolo.
que o brigadeiro de morango você faz com gelatina, sabor morango, como se fosse um brigadeiro branco, adicionar para cada lata um envelope de gelatina no sabor desejado. Uma lata de leite condensado e um envelope de gelatina no sabor desejado. E uma colher de manteiga, né? Como se fosse um brigadeiro branco, só que colocando a gelatina. O sabor que você quer, porque ele faz qualquer morango, laranja, limão. O sabor da gelatina você consegue. Tá? Outra dica também nessa fase inicial de bolo, o pessoal tem perguntado: meu bolo pão de ló, bolo manteigado. Aqui depende da sua região. Aqui na Bahia a gente trabalha com bolo de manteiga, tá? É o bolo que é bastante saboroso a massa, então a gente não rega muito e recheia também, não recheia muito, assim 4, 5 camadas. Diferente do pão de ló, que é um pão básico, só tem farinha de trigo e açúcar, né? Ovo e açúcar. Alguns levam leite, pouco leite, outros levam um pouco de óleo. Tá? Diferente do pão de ló, ele precisa ser mais regado e molhado. O pão de ló a gente trabalha aqui para fazer tortas, tá? Hoje já está, vamos dizer assim, aceitando, né? O pessoal já aceita o pão de ló como para torta. Porém, para bolo de aniversário, a gente faz um bolo chamado bolo amanteigado, tá? Então aqui eu terminei de rechear meu bolo. E brigadeiro. Coloquei. Sempre tem a preocupação que assim que você tirar, o lado que você tirar, você colocar para que o bolo fique certinho, mais certo possível. Tá? Aí a facilidade em transportar e recolocar o bolo sem prejuízo, tá, da queda. Vou dar minha última regada aqui em cima. Em cima eu não gosto de regar muito não, por questão de o bolo ficar muito, soltando muito farelo. Ficou assim desnivelado, não tem problema. Você vai aqui, ó, com a mão, de preferência a mão molhada, você lava a mão, que facilita não grudar o recheio. E você vai acertando. Se você não tiver esse material que eu vou apresentar agora, que é o chamado aro removível, você vai tentando com a sua mão acertar o bolo, tá? Surgiu imperfeições, desníveis, você pega o farelo do bolo e coloca nesse lugar, tá? Onde está o desnível. Por isso eu acho o restante do farelo de bolo aqui. Eu tenho um farelo do bolo, faço um molhinho, tá? E ó, e vou acertando a altura do meu bolo. Nesse caso eu vou usar o aro, já é um pouco desnecessário, mas mesmo às vezes com o aro a gente fica um lado que está mais baixinho, a gente vem com um rolinho de farelo de bolo, a massa, e aí você não se preocupe não que ele, como é do próprio bolo, não vai ter interferência nenhuma no sabor, tá? Vou passar aqui. Bem, os aros que eu tenho na mão, esses são dois tipos. O aro móvel, esse é mais regulável, vamos dizer assim, é uma tira de alumínio ou de zinco. Se você tem uma funilaria na sua cidade, pede para fazer de zinco, que é um material muito bom, como é esse caso aqui desse aro de zinco. Tá? Não enferruja, muito bom. E aqui o aro fixo, tá? Esse aro fixo, no caso, já é do padrão do tamanho já exato do bolo. Eu não gosto de trabalhar muito com ele não, porque
às vezes o bolo fica um pouquinho menor e tal, mas ajustando você consegue. Aí você vai ter o resultado também. Você vai fazer o que? Você vai colocar o seu aro fixo e colocando as camadas do bolo. Ou se você não tiver esse aro, na própria assadeira forrada com plástico, você forra a sua assadeira que você fez o bolo, forra com plástico, vai colocando as camadas de bolo. Aí nesse caso, fatiando, né, em 3, 4 camadas. Aí você coloca esse bolo na base, que você já vai ficar o bolo final, né? E aí você vai colocando as camadas de recheio de bolo. E aí você prensa, né? Na última camada você prensa e deixa ali 4, 5 horas, ele vai ficar bem certinho. O bom dessa faixa aqui é que ela pega um bolo, abraça um bolo até de 50 centímetros, 40 centímetros a 50. Ó, você já vai, você vê que aqui, né, pode ser um bolo de 20 ou de 15 ou de 35, como é o caso aqui, um bolo de 35, e ela abraça legal, tá? Sem problema nenhum. Aí o que eu vou fazer? Como é que vai ajudar, vamos dizer assim, essa braçadeira de aro móvel? Eu vou vir com a própria assadeira e colocar por cima, tá? A assadeira vai fazer esse papel de prensa. Ao contrário do outro aro, vamos dizer assim, fixo, o aro fixo eu poderia vir com qualquer superfície lisa, colocar em cima e prensar. No caso aqui do aro móvel, a bandeja já vai facilitar o meu trabalho. Coloco um peso aqui de 2, 3 quilos e espero 4, 5 horas para que esse bolo fique prensadinho, tá ok? Então vou mostrar nos próximos vídeos a cobertura que vai ser de pasta americana desse bolo e a decoração com papel de arroz também, que o pessoal tem pedido muito, tá? Eu estou usando esse jaleco, vamos dizer assim, da empresa Alispec, porque eu fui premiado, né, com uma receita, a revista da Alispec aqui. Não estou fazendo alusão, nem estou contratado por ela não, tá? Mas como eu tive a receita do bolo encantado, tá? Que é um bolo de chocolate, que inclusive a receita está na minha comunidade, ou você pode acessar o site da alispec.com.br e você vai visualizar essa revista, a revista Delícias de Inverno, tá? E aí eu fui contemplado, ganhei vários produtos, inclusive esse jalecozinho, por isso que eu estou usando hoje em homenagem, né? Agradecendo o pessoal lá da Alispec, onde foi escolhida a receita. Tá bom? Então nos próximos vídeos a gente vai discutir mais sobre outras dicas e qualquer dúvida só é postar no YouTube lá que eu retorno, então na própria comunidade. A comunidade que eu tenho no Orkut é o Mundo da Confeitaria, uma comunidade bem legal, o pessoal está gostando bastante e espero que vocês participem junto comigo. Um grande abraço a todos.